E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para a gente conversar aqui um pouquinho sobre o nosso imersão, tá? A gente normalmente faz de 2 em 2 meses, né? Eu tenho recebido aí algumas perguntas no inbox e por e-mail. Eu resolvi fazer esse vídeo, né, e disponibilizar para vocês. Eu acho que fica muito mais fácil para entender todo o conteúdo, tudo que a gente aborda e o que vocês conseguem extrair e aprender nessa semana que vocês ficam conosco, tá bom? Então vou compartilhar minha tela aqui para a gente ver os principais pontos, tá? Então olha só, o nosso imersão ele vai acontecer em outubro, tá? Ou seja, por conta das eleições no dia 2, a gente, em vez de fazer de domingo a quinta, a gente vai fazer de segunda a sexta, tá? Ou seja, serão 5 dias operando com a gente lá em São Paulo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos ver quais são os principais pontos, né? Então a gente tem, né, o módulo presencial e o módulo online, tá? Ou seja, quem quiser estar conosco lá, né, os 5 dias, pode ser ao vivo, tá? É um lugar com uma baita estrutura, tá? A gente tem uma varanda, tem a parte dentro, né? A gente pede o almoço lá, tá? Então, assim, é um lugar com uma baita estrutura, muito legal. Então, quem quiser fazer de maneira presencial, tá? Pode fazer. E quem não puder, ou seja, quem não tem, mora em São Paulo, não tem como ir para São Paulo, a gente também tem o modo online, tá? Onde você fica o tempo inteiro com a gente. São 3 câmeras, tá? Pegando de vários ângulos, né? A nossa transmissão. Né? A gente disponibiliza todo o material, tá no Nutro, tá? O acesso aos conteúdos, né? Para que vocês assistam e cheguem lá no Imersão preparados, tá? E que material é esse, tá? Então, olha só, vocês vão ver, tá, o comportamento do mini índice, tá? Então, existe um material específico sobre isso para vocês verem como o mini índice se comporta. É um ativo de maior volatilidade, então é importante entender o seu comportamento, tá? Informações importantes do mercado, né? Então é importante saber o que a gente precisa ter de conhecimento, tá, sobre os outros mercados, o que a gente precisa pegar de informação, tá? A parte da agenda econômica, né, que sai toda semana, né, com alguns dados, tá? Então a gente fala sobre quais são esses dados, os mais importantes, para a gente ficar atento na hora de operar o mini índice, tá? Aí entra na parte das estratégias do mini índice, tá, pessoal? Então a gente tem aí os módulos de indicadores e ferramentas das estratégias, tá? Então não são todas, né? A gente usa médias móveis, o estocástico lento, candle gatilho, né? Fibonacci, né? Ou seja, são ferramentas aí, a VWAP, então a gente aborda cada uma, banda de Bollinger, tá? Os pivôs, quando eles são formados, né, as figuras que a gente mais usa, né, então topo duplo, fundo duplo, né, o cocói, né, ou seja, tudo que a gente vai usar dentro da nossa estratégia, tá? Bom, aí a gente vai aprender a estratégia de rompimento da short, tá, que é uma estratégia pelo Rodrigo, tá? Ele me ajudou muito aí, principalmente na parte do gerenciamento de risco, tá? Então é uma estratégia que tem um índice de acerto acima de 90%, tá? E uma expectativa matemática muito boa, tá? Então essa estratégia ela é exclusiva do Imersão, tá bom, pessoal? A gente tem aí a estratégia, né, dos candles de atenção, tá? Então a gente utiliza, né, como candle de atenção PFR, mamãe grávida, o doji e também é, o trap, tá? O trap não chega a ser um PFR, né? Mas é aí um candle de atenção importante. Vocês vão saber exatamente como é que a gente usa na estratégia, tá? A estratégia do gap trap, né? Que é uma estratégia aí que pouco acontece durante o mês, mas quando acontece tem um alto índice de acerto, tá?
E vamos saber também um pouquinho da estratégia do Buy and Sell Zone, tá? Então é uma estratégia aí muito importante, inclusive a gente fez hoje, tá lá na sala da comunidade, então é uma estratégia muito interessante e às vezes você pode ter confluência com outras, né? Ou seja, pode ser até um validador a mais, tá? A gente dá uma olhadinha aí na divergência do MACD ou MACD nos 5 minutos, tá? Tem funcionado muito, então tem um módulo específico só sobre isso, tá? É um validador muito importante para a gente, tá, pessoal? E o nosso famoso IDP, né? A leitura da liquidez do mercado, tá? Ele tem ajudado muito a entrar ou a sair da operação ou nem fazer nada, tá? Ou seja, a gente batizou de IDP, tá? E tem um módulo específico sobre isso, onde a gente ensina como ler essa liquidez, tá bom? Além disso, checklist da operação, então a gente ensina como fazer o checklist para entrar e sair das operações, tá? Tem um módulo específico de gerenciamento de risco, tá? Então aqui a gente aborda quantidade de contratos, né? Valor para colocar na garantia, né? A gente fala aí um pouquinho sobre a quantidade de pontos que você pode arriscar, como fazer toda essa leitura, tá? O diário do trader, tá, pessoal, é importantíssimo. Então vocês ganham aí um arquivo em Excel, tá totalmente automático com as principais informações que vocês precisam colocar para ter aí o seu diário do trader, tá? É importantíssimo as anotações de cada operação que a gente faz, para depois extrair, né, as oportunidades de melhoria ou até ver o que a gente realmente é bom para procurar sempre por aquela entrada, tá, pessoal? Bom, a gente fala muito sobre a psicologia da estratégia, tá? É um ponto muito importante, né? Onde a gente tem aí algumas sensações e emoções que a gente precisa regular, tá, pessoal? Então é importantíssimo essa psicologia da estratégia e a gente aborda vocês, tá? Bom, e por último, a gente tem aí a jornada, né? O Rodrigo aborda aqui num gráfico muito simples de entender qual é a jornada do trader, tá? Desde o seu início até a consistência que todo mundo quer atingir, tá? Então, assim, não é um caminho fácil, não é um caminho rápido, mas é importante vocês saberem aí cada passo, né? E quais são as barreiras que vocês vão enfrentar até conseguir se tornar um trader profissional, tá bom? Bom, no ato da inscrição você também ganha acesso à comunidade C4, né? Então vocês já podem sentir como é a comunidade, tá? E obviamente depois do imersão vocês têm acesso aí, tá bom? Vocês recebem Bom, pessoal, vocês recebem também, tá, o vídeo sobre os 4 pilares do trader profissional, tá, pessoal? Esse ponto é muito importante, tá? Onde vocês vão saber exatamente o que que vocês têm que fazer, né? Quais são os pilares que não podem faltar, tá? Nessa trajetória de vocês, tá bom? Então, o primeiro deles é o modelo operacional, tá? A gente fala e aborda exatamente como fazer o checklist, né? O que que você tem que realmente considerar no seu modelo operacional, tá? Muitos chamam de trade system, tá bom? A gente aborda aqui a rotina do trader, tá? Eu coloco aqui exatamente como é a minha rotina. O trader tem que ter rotina. Não adianta ele acordar em cima da hora do mercado, tá? Sem analisar o mercado, sem ver o pré-mercado, ou seja, sem tomar o banho, sem tomar o café, né, sem ir para academia, né? Ou seja, o trader tem que sentar na cadeira depois de uma rotina. E depois de operar no mercado, ele tem que anotar o diário, né? Tem que analisar o que fez, o que não fez, ou seja, existe toda uma rotina que o trader tem que seguir, tá bom? A gente vai abordar também, né, nesse vídeo a regulação emocional, tá, pessoal? Ou seja, como regular as emoções, tá? Como regular as sensações. Então, quais são as principais sensações? Muita gente fala em controle,
Eu discordo um pouquinho, tá? Porque você não controla, não tem como você ter ou não ter a sensação, mas tem como você regular se a sensação vir até você, tá? E o último é o planejamento e execução, tá, pessoal? Ou seja, você como trader profissional funciona como uma empresa e como toda empresa tem que ter um planejamento e tem que executar bem esse planejamento. Então é um vídeo muito interessante, tá, pessoal? A gente aborda isso em todos os dias no Imersão, tá? Porque realmente faz toda a diferença se você quer se tornar um trader profissional, tá bom? Então, assim, na segunda-feira vocês vão chegar preparados para o início das operações ao vivo, tá? Junto comigo e com o Rodrigo, tá? Eu opero com a minha conta real, né? Ou seja, vocês vão exatamente sentir como é o ROI operando na conta real, tá? A gente vai operar ao vivo durante os 5 dias, tá, pessoal? Aqui tá 4, porque normalmente a gente começa no domingo, mas dessa vez a gente vai começar na segunda-feira, então são 5 dias de operações, aonde eu opero na conta real e o Rodrigo ele fica auxiliando a turma com profit e dúvidas que vão surgindo, tá? Ele fica rodando pela sala e ajuda todo mundo, principalmente no gerenciamento de risco e no manuseio do profit, tá? Que ele é um especialista, tá? Então, olha só, o que vocês têm que tirar ao máximo nesses dias, tá? O que vocês têm que prestar atenção, o que vocês têm que sugar de mim e do Rodrigo, tá? Então, olha só, primeiro ponto, a gente sugere operar no simulador para fixar bem os conceitos, tá? Pois no início vocês podem cometer alguns erros de leitura, né, ou de dúvidas sobre o contexto, tá? É claro que quem já participou pode operar na conta real, e se você quiser já iniciar na conta real, não tem problema. Mas a gente sugere, pelo menos no primeiro dia, tá, operar pelo simulador, tá bom? Dessa maneira, o emocional não vai atrapalhar no aprendizado, tá, pessoal? Então, assim, o importante é vocês aprenderem, né? E se o emocional entrar e atrapalhar vocês, de repente os conceitos não serão bem fixados na cabecinha, tá? Então, por isso que a gente sugere, né, você começar pelo simulador, tá? E se for no simulador, operar exatamente como você vai fazer na conta real, tá? Nada de aumentar a mão, né? Nada de fazer loucuras no simulador, porque não é isso que você vai fazer na conta real. Então, se você for pelo simulador, opere exatamente com o tamanho da mão que você vai operar na. Está em constante aviso, tá? Durante a semana para não operar em outra estratégia, tá, pessoal? Lá vocês estarão, né, para aprender a nossa estratégia, o nosso modelo operacional no mini índice. Então não adianta você operar outra coisa, porque senão não vai fixar bem os conceitos, tá? Observar bem como um trader profissional se comporta nos seguintes aspectos, tá? Então, fixem bem esses aspectos, por quê? Porque a partir daí vocês vão conseguir entender exatamente como um trader profissional se comporta, tá? Preparação pré-mercado. Então a gente começa todo dia às 8h20, 8h30 e a gente vai se preparar para o início do mercado às 9h, tá? Então tem que fixar bem isso, porque isso faz toda a diferença, tá? Concentração nos gráficos e nas análises, tá? Vocês vão ver que eu tenho total concentração, eu estou em constante análise no gráfico, tá? Ou seja, é dinâmico, né? O mercado pode mudar de direção a todo momento, né? Então, assim, pessoal, vocês têm que fixar bem como eu me concentro e como eu analiso essas mudanças e esses movimentos, tá? Bom, o que eu faço, né, quando eu decido entrar numa operação, tá? Qual é o gerenciamento de risco, os alvos, as defesas, o stop, a leitura do contexto, tá? Quando é que no meio da operação eu mudo ou o stop ou os alvos? Então isso é importantíssimo, tá? Isso vocês vão pegar, né, lá durante essa semana, toda essa dinâmica, tá?
como é que é meu comportamento emocional e as decisões, né, quando o trade vai a meu favor, né, o que que eu procuro fazer, tá? Como eu aproveito para maximizar isso, tá? Ou seja, o comportamento emocional também, quando o trade fica de lado e não sai do lugar, né? Quanto tempo eu levo, o que que eu leio para tomar a decisão caso ele não saia do lugar, se eu vou sair ou se eu vou continuar no trade, tá? E as decisões quando o trade vai contra, tá? Isso é primordial, ou seja, o trade está indo contra, o que que eu vou fazer? Móvel, sai antes da operação, qual vai ser a minha leitura para poder tomar essa decisão, tá? E quando a gente é estopado, né, pessoal, não tem jeito, né? Isso pode acontecer, tá? O importante é a gente ter um bom gerenciamento de risco, né? E realmente aceitar a perda do stop, né? Ela faz isso, não existe uma estratégia ou um modelo que seja 100%, tá, de eficácia, tá bom? É legal também dar uma olhadinha, né, quando não ativa a entrada, né? A gente já passou aí metade de um dia, 2, 3, 4, 5 horas sem fazer absolutamente nada, né? Ou seja, pode ser que não dê o nosso modelo operacional e não operar também é operar, né? Ou seja, a gente só vai entrar no nosso modelo operacional, tá? Isso é muito importante vocês terem na cabeça. Nós não inventamos operações, tá bom? É, horário de notícia, tá, pessoal, que realmente faz preço, tá? Tem alta volatilidade, então como é que a gente vai se comportar nesses horários? A gente vai aproveitar, não vai aproveitar? Se a gente tiver numa operação, vira o horário, o que que a gente vai fazer? Né? Então é importantíssimo isso também, tá? Hora de fechar o dia quando bater a meta do gain ou do loss, tá? Isso daí também é muito importante, por quê? Porque faz parte, né? Fez a meta, vai parar ou não vai parar? Deu a meta do loss, vai parar ou não vai parar? Então isso é importantíssimo. Tá bom, pessoal? Então isso é um apanhado, tá? É um resumo de tudo que a gente vai vivenciar na semana que vem. Tá? Se vocês quiserem mais informações ou efetuarem as inscrições, por favor, entre em contato com o Rodrigo no telefone, pelo WhatsApp, ou ligue para ele, tá? Ele vai estar aí super disposto a atender. Ou se quiser mandar inbox também pelo Instagram, né? No meu ou no dele, fiquem super à vontade, tá, pessoal? É realmente uma semana muito proveitosa, tá? Vai ser a nossa 7ª imersão, tá? A gente nunca ficou um dia sequer no loss nas outras 6. Tenha, né, essa expectativa aí de já tomamos loss, né, galera, mas nunca terminamos o dia no loss. Por quê? Porque existe o nosso gerenciamento de risco, né, para poder realmente acompanhar e aceitar a perda, né? Então, se você tem uma perda que te permite fazer outro trade, né, você tem totais condições de não terminar o dia no loss. Foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Espero que vocês que tenha ficado claro, tá? Como é que funciona o nosso imersão. E espero vocês lá na semana que vem, tá bom? Um beijão a todos, um abraço, tchau, tchau.